Agora foi. Tá gravando. Bom, então, olá pessoal. Meu nome é Iago, sou monitor da disciplina de Gestão de Unidades de Informação. Hoje a gente está na nossa sexta entrevista com a Mariana Mota, arquiteta em formação. E vamos começar, né? Vamos começar. Vamos. Então, vamos à primeira pergunta e a documentação aqui do mapa mental. Quem é você? Ok. Eu sou Mariana Mota, eu sou graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará. Eu nasci aqui em Fortaleza e moro em Fortaleza. Eu sou arquiteta da informação e taxonomista na Burge, e eu tenho uma atuação mais voltada à área da inteligência artificial, taxonomia para inteligência artificial. Perfeito. Segunda pergunta. Como foi o seu percurso para entrar na biblioteconomia? Ok. É engraçado o quanto as coisas mudaram da forma que eu entrei no curso, como eu saí e como eu estou agora. Tipo, foi uma história, parece assim que não tem conexão, mas tem. Eu não conhecia o curso, meu pai foi que apresentou o curso para mim, porque meu pai é da área do direito. Então, meu pai já conhecia vários bibliotecários que trabalhavam com a área do direito, que trabalhavam em tribunais. E ele disse: Olha, essa área aqui é muito boa, é muito interessante, eu acredito que você vai gostar. E ele apresentou para mim falando numa perspectiva também de concurso. Aí eu, poxa, concurso, tribunal, é uma área que meu pai acha legal, então eu acho que casa bem. Porque eu sempre acompanhei muito a jornada do meu pai com a área do direito. Chegou a um tempo que eu achei que eu ia fazer direito, porque eu era muito influenciada por ele. Ok, aí eu entrei na Bíblia, com essa mentalidade já de concurso, área do direito, concurso para tribunal, chegando lá na biblioteconomia, os primeiros semestres são todos muito intensos, tudo é muito novo e eu não sabia muito bem como me encaixar. Ok, aí eu fiquei, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Até eu ter contato com a disciplina de indexação e recuperação da informação. Foram duas disciplinas chaves para que eu pudesse dizer, poxa, essa área aqui é uma área maravilhosa, tem muito potencial. Só que eu ainda não tinha conversado até com as próprias pessoas da minha família, eu sempre tive um pezinho a mais na tecnologia do que na própria área que meu pai domina, que é a área do direito. E eu pensei assim, poxa, mas isso se relaciona com tecnologia em geral, né? Só que eu não sabia qual área da tecnologia eu poderia trilhar dentro da área da Bíblia. Aí eu deixei para lá. Mas foi por causa dessas duas disciplinas que eu meio que cortei um pouco de laço com o meu, como eu posso dizer, meu ponto inicial de ter entrado no curso. E aí, no decorrer do curso, também teve disciplina de base de dados, e aí eu, poxa, isso é interessante, mas não sei se é para mim. Quando eu me formei, eu disse, eu vou para o mundo dos concursos. Só que acabou que eu, sabe, eu comecei a me sentir sufocada, mas é só isso? Será que tem outras possibilidades? Sabe, será que é só concurso para mim? E eu comecei a explorar a área da Bíblia numa situação mais macro, né? Aí eu fui e eu já conheci a arquitetura da informação, eu conheci no final do curso, infelizmente, eu conheci a área da arquitetura da informação no final do curso, mas ela era mais voltada a wireframes, ali, aquela construção de websites, aquela linha mais de que o pessoal do X-Design faz muito, inclusive. E aí eu disse, sabe, eu acho que eu vou atrás daquilo que eu ouvi falar uma vez. E aí eu entrei pelo UX, e aí eu fiz uma casadinha, que eu posso dizer, do que a gente tem como estudo de usuário e eles conhecem como UX, né? Só que o UX é muito mais ampla, uma área bem mais ampla do que um estudo de um usuário em si, né? Um pontinho pequenininho que a gente, da parte do processo da biblioteca. Aí eu fui casando disciplinas,
Até que eu cheguei aonde eu queria chegar, que é a inteligência artificial, a arquitetura da informação. Essa minha história com a Bíblia começou de uma forma, no meio ali se enrolou, e agora que eu estou onde estou. Perfeito. Você explorou bem isso aqui, primeira questão. Vamos para a terceira. Como foi o seu percurso na biblioteconomia até chegar no seu trabalho atual como arquiteta da informação? Eu acho que você já dispôs aí, ó, né, uma linearidade até a parte do seu interesse, mas acho que você pode falar um pouco também de estágios, outras experiências que você teve, às vezes com, né, trabalhos seletistas, algo mais nessa linha. Algo que acontece. Eu não entrei pela arquitetura da informação em si, eu entrei pelo UX. Então, foi a área do UX que me mostrou as possibilidades da arquitetura da informação. Aí foi aí que eu entrei na área da arquitetura da informação. Durante a graduação, eu não tive nenhum contato com tecnologia, porque aí vai um ponto muito específico. Eu não sei se é uma falta de demanda do local que eu moro, se realmente aqui não tem nem sequer. Eu lembro que eu estava procurando estágio e era muito difícil para mim encontrar um estágio que não fosse em biblioteca. Eu queria realmente possibilidades além de biblioteca para mim, né? Eu sempre tive isso muito em mente. Então, o que eu consegui era revistas, revistas de núcleo de tecnologia. Eu fiz 2 estágios em revistas e teve um que foi no núcleo de tecnologia da Faculdade de Medicina. E eu fazia muito trabalho de indexação, catalogação, eu lidava com materiais, como eu posso dizer, videoaulas, né? Fazia todo aquele processo de catalogação das videoaulas para o núcleo mesmo. Mas eu queria, querendo ou não, me aproximar mais da galera da TI, dos meninos da TI. Eu digo os meninos porque é uma forma de falar, mas tinha meninas. Uhum. Poucas, mas tinha. Eu queria entender mais sobre código, eu queria entender mais sobre. Naquela época, eu queria entender sobre código. Hoje eu sei que entender sobre código é só uma parte. Então, durante a graduação, eu não tive nenhum contato com tecnologia, era muito difícil para mim. E tudo que eu tive de contato fora foi muito de experiência mesmo. Não chegou a ser um emprego formal, sabe? O emprego formal que eu tenho agora, CLT, é esse agora que veio, como eu posso dizer, consequências, eu diria, positivas da pandemia, que foi o home office. Quando as empresas elas abriram as portas para as pessoas dos outros estados, né, do Brasil, e ali eu vi uma possibilidade de uma atuação em que eu sentia que não tinha, que há a possibilidade de eu conseguir entrar. Então, antes disso, desse emprego formal que eu tenho, era muito freelancer para site, website, era aquela linha de arquitetura da informação mais voltada à construção de wireframes, mais a organização do website em si, você vê o menu, toda aquela parte dessa parte da arquitetura da informação. Eu participei de hackathons, eu falava muito com o pessoal da comunidade de UX, porque acabava que era difícil ter uma comunidade de arquitetos da informação. Isso aí é um pouco mais presente entre, eu acho, pelo que eu vejo ainda, né, pode ser uma visão um pouco difícil, porque eu não tenho uma convivência fora, mas é uma vivência muito das pessoas dos Estados Unidos. Tem arquitetos da informação lá, então eles têm uma comunidade, né? Então, aqui é um pouquinho mais difícil de achar. E é mais fácil de achar através do pessoal do UX. E aí, para chegar onde eu estou hoje, foi muito freelancer, muita conversa com o pessoal da área de UX, foi procurando eventos, muitos eventos, falando, realmente indo no LinkedIn, falando com pessoas de fora. Você tem que deixar um pouquinho a vergonha de lado e falar, buscar pessoas que têm uma experiência. Quando eu digo de fora, é realmente pessoas dos outros países, porque acaba que eu vejo como a área é um pouco mais forte lá. Quando eu digo lá, é Estados Unidos e Inglaterra, que chega a ser os 2 países principais. E é basicamente conversando mesmo, buscando
você chegar na área é isso. E fazendo muito curso. Eu acho que vai ter até uma pergunta mais sobre essa parte. Aí eu vou guardar para essa pergunta, mas o percurso foi esse. Entendi. E deixa eu só retomar duas coisas. É Uhum. uma só, né, na verdade. E você começou a fazer esses trabalhos como freelancer, desenvolvendo wireframes, menus, né? Não sei se você também fazia algum tipo de estudo de usuário também para esses sites. Enquanto você estava na graduação ou depois de ter formado? Depois de ter formado. Depois de ter formado, ok. Quando eu me formei, foi uma época difícil, assim. Eu acho que foi um dos momentos em que o Brasil estava muito destabilizado, assim, tipo, pico alto. Foi um momento de governo, tipo, saiu um, entrou outro, saiu um, entrou outro, aí veio outro presidente. E não só isso, mas o Brasil estava muito complicado para conseguir emprego. Sempre saía notícia, né? Então foi tipo, quando eu me formei. Aí realmente eu me foquei muito em fazer freelancer mesmo. Estava muito difícil de conseguir algo. Mas eu Entendi. passei, antes de começar o freelancer, eu fiz 2 cursos para me preparar, né? Eu fiz de arquitetura da informação UX e enquanto eu estudava para concurso, porque eu realmente mudei de opinião sobre concurso e demorou um aninho, assim, para essa fase de transição também. Acho legal também algumas coisas que, querendo ou não, né, eu acho que até um ponto positivo, na verdade, temáticas relacionadas à arquitetura da informação e UX, a gente estuda ali meio que tangenciando em várias disciplinas de biblioteconomia, né? Então, com Uhum. certeza, esse estudo todo, ele não foi desperdiçado de forma alguma. Não, dá para usar bastante coisa mesmo. Certo? Então, pulando para a próxima. O que é uma pessoa profissional da área de arquitetura da informação e como você explicaria ela para um leigo? É legal isso, porque eu tenho primos pequenos, eles perguntam se eu faço robô. E eu digo a eles que não é necessariamente fazer robô, porque eles assistem filmes e tal, e aí eu falo de, gente, eu faço arquitetura da informação, mas voltada para inteligência artificial, e as pessoas ficam, Uhum. eu robô, o que está acontecendo? E eu fico. Então, eu treinei já várias vezes como explicar para os meus primos o que eu faço. E vamos ver se realmente funciona. Se você explica para uma criança, então todo mundo vai entender, né? É, perfeito. Ok, eu explicaria como uma área que organiza dados e a partir desses dados a gente forma informações, um conjunto de informações o suficiente para oferecer para a inteligência artificial para treiná-la. Então você vai treiná-la. Eu gosto muito de usar esse exemplo. O que é manga fruta, o que é manga da blusa, sabe? Só que se Uhum. você só der dados para essa inteligência, ela pode aprender da forma errada. Então você tem que dar ela suporte o suficiente de informação para que ela aprenda da maneira certa, sabe? Então é como se fosse assim: isso aqui é um gatinho, isso aqui é um cachorrinho. Aí você vai mostrando para ela: isso aqui é um chacal. O que é um chacal? É um animal que tanto ele tem uma orelha pontuda como um gato e as feições de um cachorro. E aí a inteligência vai ficar: ué, é uma coisa ou outra. Então você tem que dar características sobre essa informação o suficiente dela perceber que um chacal é um cachorro, sabe? Que seja algo mais estruturado, um estudo sobre a natureza dessa informação em si. Aí você me disse, realmente ficou claro, porque o do cachorrinho e do gatinho eu já usei com os meus primos. Eu acho que eles devem ter entendido, eles não me deram nenhum feedback sobre isso, sabe? Esse exemplo da mangue da blusa, né, em relação à fruta e à vestimenta, ele já foi dado uma vez, eu acho que ele é o mais claro possível. E eu entendo também que essa última questão que você falou, né, de dar características e estruturar dados, é uma das coisas que a gente já faz normalmente no processo de catalogação, por exemplo. Uhum. Né? Então, a gente vai qualificando esses dados para eles serem utilizados posteriormente, né? Claro Isso. que é de uma maneira muito mais especializada, por assim dizer, utilizando mais tecnologia da informação, porque não tem inteligência artificial sem isso, mas é um processo absolutamente comum ao bibliotecário. Sim, total.
Então, certinho. Foi. Pergunta 5. Como é a sua rotina de trabalho como profissional de arquitetura da informação e quais atividades você exerce? Ok. Como eu trabalho numa startup, acaba que, às vezes, a rotina, ela não necessariamente é uma rotina. Vai muito pela demanda também, vai muito pelo projeto, pelo cliente. Então, ela é um pouco flexível, mas eu posso falar de uma maneira geral. A gente se foca em fazer um estudo de usuário para a gente poder formar essa arquitetura da informação, porque como acaba que vai ter um cliente final, a gente tem que se preocupar com o usuário que está utilizando aquela informação. Não só o aprendizado da IA, mas ela vai oferecer essa informação para o usuário final. Então, se a gente não levar em conta aquele que vai realmente utilizar a informação fornecida pela IA, a gente perde bastante coisa. Então, a gente faz um estudo inicial do usuário, das necessidades dele, a gente faz toda a estruturação, né? A gente faz essa parte de análise de dados, a gente qualifica o dado, a gente forma a estrutura, a gente forma ali aquele conjunto de informações e treina a IA para que ela possa ter uma recuperação da informação bem, bem legal para o usuário final. Aí é basicamente isso, é uma junção rotina e atividades, eu acho que eu resumi tudo assim. Consegui entender bem. Eu acho que, principalmente nessa pergunta, as pessoas não têm se atentado muito a explicar algum aspecto mais técnico mesmo. Eu acho que torna mais palpável, né? Por exemplo, quando se tem alguma metodologia ou então um exemplo de alguma atividade que a pessoa realmente exerce. Então, sei lá, você podia apresentar um passo a passo, assim, de uma das suas rotinas, por exemplo, de treinamento, que eu acho super interessante, né, em relação a essa retenção de dados, explicar um pouquinho sobre plataforma. Claro que, né, de uma maneira muito geral, mas eu acho que seria interessante também. Tá, eu posso dar um passo a passo mais, uma visão mais ampla, assim, mas Ok, esmiuçada aí eu não posso falar muito sobre. beleza. Ahn, a gente recebe um conjunto de dados, ele chega a ser o maior que a gente recebeu agora foi de 50 mil para a gente analisar. Mas ele tende a ser entre 20 e 30 mil para a gente analisar os dados, para que a gente possa fornecer, para que a gente possa construir as informações. Então, é como se fosse uma amostra de toda a database sobre aquilo que eles conseguiram, e a gente pega, e aí a gente demora basicamente uns 2, 3 dias, 3 dias no máximo, assim, mas chega a ser 2, para fazer uma V1 o suficiente para que essas informações já possam ser treinadas e a gente já vê os resultados. Basicamente, essa parte de IA é dessa forma. Certo. Acho que isso já dá para dar uma contextualizada maior, sei que falar sobre plataformas, né, de uma maneira geral, ou sobre ferramentas por si já é muito mais complicado, né, realmente exige um treinamento, acho que você mesmo se explicasse, utilizando de uma maneira geral, não daria muito para entender se a pessoa não estivesse vendo. Mas perfeito, né, em relação à rotina de trabalho, eu acho que dá para ter bem em mente, né, o que que você faz, assim. Deixa eu voltar lá. Ok. Então, indo para a próxima pergunta, quais são as suas perspectivas de carreira daqui para frente? Você falou que fez alguns cursos em relação à arquitetura da informação e UX. Você já tem alguma pós-graduação? Pretende fazer mestrado? Eu pretendo fazer o mestrado na ciência da informação e eu tenho uma pós em bilíngue e bilinguismo, porque me interessa essa parte de linguagem, também da própria educação em si, porque eu acho que a educação é sempre uma porta aberta e eu acho que as pessoas têm sempre algo a ensinar. Então, eu acabei fazendo essa pós pensando também na área da educação. Caso houvesse algum cenário da minha vida em que eu pudesse ensinar alguém, ao menos ter didática,
algum conhecimento mais sobre de didática de ensino mesmo, porque eu já passei, eu acho que todo mundo já passou a experiência de encontrar um professor que sabia muito, mas a didática era muito difícil, e aí você sofria muito, e o professor dizia, poxa, mas eu acabei de explicar isso, sabe? Então, caso eu, em algum momento da minha vida, venha ensinar, eu não quero ser esse tipo de profissional, né? Ter ao menos Uhum. algum conhecimento suficiente para poder passar o conhecimento de forma mais fluida, de forma mais clara para a pessoa. Mas além da área da educação, eu busco me aprofundar mesmo na inteligência artificial. Assim, se eu pudesse dar uma área, será essa. A inteligência artificial e a arquitetura da informação mais voltada à inteligência artificial. Perfeito. Eu acho muito interessante também falar dessa questão de linguística, né, porque envolve completamente o trabalho, né, seja de um bibliotecário mais tradicional, no sentido de unidade de informação tradicional, é sempre bom enfatizar essa parte, né, e também em relação à área de tecnologia, porque basicamente as coisas são texto, né, e quando se fala de bilinguismo e a construção, né, de como é que esse léxico funciona, principalmente para a área de tecnologia, que envolve muito o aprendizado de inglês, né, principalmente. Né, eu acho que é difícil aí englobar outras línguas, sendo que todos os sistemas eles são basicamente feitos em inglês, né? A raiz dele está lá. É, Então, até para a própria compreensão no trabalho do dia a dia, eu acho que isso já agrega muito. é verdade. Tudo gira tanto em torno do inglês, sabe? Às vezes Uhum. é bem interessante de ver como você É, pega o inglês também, dessa forma. sim. Acho que nas últimas perguntas, assim, você consegue explorar esse aspecto um pouco melhor, caso você tiver feito algum curso ou algo assim. Uhum. Mas vamos caminhando, então. Sétima pergunta. Em relação à área de arquitetura da informação, como você vê que a pessoa bibliotecária pode adentrar nessas frentes de trabalho? É, Ok. Eu acho que eu já falei uhum, nas outras falas, só que eu vejo assim, é muito mais, eu não diria fácil, mas muito mais aberto você entrar pela área do UX, né? Se você buscar a área do UX, tem muitas possibilidades de você ser um arquiteto da informação não só voltado a wireframes ou inteligência artificial. Você pode ser um arquiteto da informação com UX Research. Você pode ser um arquiteto da informação. O próprio UX Writer é um arquiteto da informação, às vezes usam como sinônimo também. Profissional de UX Writer tendo uma atuação de arquiteto da informação. Então, assim, a própria área de UX Writer é muito similar, tem essa linha, na verdade, essa linha similar à arquitetura da informação. Então, para mim, eu acho que a maneira-chave de você entrar na área é através do UX. Ou você também pode entrar pela arquitetura da informação, só que eu acredito que ela sempre vai ser, se você entrar pela arquitetura da informação, ela vai ser mais voltada a wireframes, websites, uhum. do que você começar a explorar pelo UX, que tem muitas vertentes, assim, em que você pode ver, poxa, eu posso ser um arquiteto da informação aqui, ou aqui, sabe? E você tem uma amplitude de possibilidades. Você me lembrou de uma coisa agora. Faz acho que um ano que eu fiz um curso na TIM sobre arquitetura da informação. Eu achei, nossa, arquitetura da informação, um curso me livre aqui, vou fazer. Foi bem nessa onda. E no curso, assim, foi muito bom, ele foi introdutório, mas ele falava sobre CSS, Java, HTML, construção de wireframe, apresentou alguns softwares livres, assim, para a gente conseguir treinar. E tem uma parte específica do curso que eu sempre vou me lembrar disso, que a professora, ela fala que o bibliotecônomo, ele pode também atuar. Aí quando eu falei bibliotecônomo, eu pensei, ah, não, gente.
Aí, isso aí é realmente. A gente tem que continuar falando que é bibliotecário para sempre, porque as pessoas ainda continuam confundindo, né? Mas eu achei muito importante ter essa participação nessa fala da professora no meio de um curso que era totalmente da área de tecnologia, justamente porque acho que no imaginário social, o bibliotecário vai ser aquela pessoa que, né, fica pedindo silêncio na biblioteca. Isso é uma frase clichê, mas realmente a gente sempre ouve isso. As pessoas não sabem muito bem como é que a gente pode atuar nessas outras vertentes, né? E, na verdade, eu estava conversando sobre isso com uma professora, e quando eu compartilhei uma das entrevistas que estavam sendo feitas, ela falou assim: eu acho que você deveria, inclusive, mudar a terminologia de mercado alternativo, porque, na realidade, esse é um mercado que nos pertence, né? Eu É acho que você verdade. deve advogar mais por esse lado. Aí eu falei: vou pensar nisso. Mas foi semana passada, ainda não desenvolvi, não. Eu não tinha esse pensamento. Eu também falava mercado, linha alternativa. Não é alternativa, é uma possibilidade nossa mesmo, sabe? Quando a gente fala com pessoas da nossa área, a gente está falando agora, a gente percebe muito claro coisas que a gente faz na graduação que a gente estuda, que sabe, quando chega na área, a gente, poxa, isso aqui eu estudei, só que o que acontece é que na graduação a gente estuda, eu costumo falar que é o grosso, né? É como se Uhum. fosse, eu sempre digo, a biblioteconomia, ela é uma área milenar. Ela é milenar, a gente estuda desde a história do livro, vai ali Egito, Alexandria e tal, até o que a gente tem hoje. Então, ela desde que o ser humano começou a registrar informação e começou a guardar informação, a gente começou a existir, sabe? Então, é, a gente estuda como se fosse o grosso de uma área milenar. Aí, quando a gente se depara com. Não, eu vou parar de dizer áreas alternativas. Quando a gente se depara linhas que não são tão conhecidas, a gente percebe, poxa, eu vi isso aqui, eu estudei isso aqui durante 4 anos e eu tenho conhecimento sobre, né? Só basta realmente falar que não somos bibliotecônomos, biblioteconomistas, somos bibliotecários. E também tem uma coisa sobre a área da arquitetura da informação, eu sempre falo muito do UX, mas quando eu Uhum. falo sobre o UX, com o pessoal do UX sobre a arquitetura da informação, eu digo que ela veio antes do próprio UX, porque eu acho, fica meio difícil até eu falar isso, porque eu vi uma vez esse vídeo do Don Norman, que ele fala que antigamente eles tinham um escritório de arquitetos da informação, era uma coisa assim. Porque a arquitetura da informação, ela foi fundada basicamente na base da biblioteconomia. Sabe aquele Sim. livrinho do Ursinho Polar? Eu acho que eles chegam até a falar sobre isso. Eu acho que tem 2 bibliotecários que basicamente formaram a arquitetura da informação. Então, ela tem como fonte a nossa área. Então, querendo ou não, sempre vai ter um viés, uma atuação muito voltada à área da Bíblia, né? Aí, por isso que, quando eu falo pro pessoal do UX, a gente vê o primeiro que vocês, né? Vocês podem até falar que a arquitetura da informação é uma parte do UX e porque eu só estou brincando mesmo, é uma parte do UX sim, mas ela sempre foi também uma grande área de possibilidades. Ela acaba sendo mais técnica, sim, mas ela surgiu a partir da área da biblioteconomia mesmo, da ciência da informação em si. Também ela não foi só a Bíblia, eu acho que também teve coisa da arquivologia, Sim. museologia, que também gerou a área da arquitetura da informação. Agora, esse vídeo do Don Norman, eu vou ficar te devendo, porque foi uma entrevista que eu assisti dele há muito tempo. E aí eu realmente vou ter que procurar a fundo minhas skills de bibliotecária para achar esse vídeo. Eu consegui documentar aqui o nome dele e que é uma entrevista. A gente já É começou uma bem, entrevista. né? Você falou também do livro do Ursinho Polar. Eu adoro, né, essa editora, acho que é O'Reilly, né, que se É. pronuncia. Ontem, inclusive, né, comprei o livro, Design Centrado no Usuário. Ai, Aqui. meu Aí eu Deus! tô, eu tô encantado com isso aqui. Eu comecei a Olha, ler à noite, né? Não adiantei muito.
Temos o Mas mesmo livro. é muito bom. Olha pra você ver. Ah, eu adoro essa editora. Né? É, Eu ia para comprar muito mais, só que na leitura não tinha. Ai, ai. inclusive, eu Por acho que isso, fica até de dica para alunos, né? Essa editora é sim. muito boa. Para quem quer conhecer a área da tecnologia, a área tecnologia em geral, não necessariamente precisa ser a inteligência artificial. É, é muito bom, Até, muito, muito até bom. porque esse editor, eu estava vendo também, enquanto eu estava na leitura, né? Tinha muita coisa em relação ao desenvolvimento de redes, programação. Tinha um livro interessantíssimo sobre desenvolvimento de chatbots com Python, que eu não sei nada. Daí, em relação a Python, eu não sei absolutamente nada. Inclusive, está aí algo para se estudar. Mas tem muita coisa relacionada ao UX, né? Tem Tem, coisas também relacionadas à semântica. Tinha um tem. livro de expressões regulares, então é uma editora que realmente é muito boa. E no Brasil, eu não sei se você, né, você tentou esse detalhe, mas pelo que eu entendi na leitura, a editora Novatec é que fica responsável por fazer essa ponte entre os livros que vêm e que vão, né? São livros técnicos, um pouquinho mais caros, assim, mas eu acho que vale super a pena comprar. É verdade. Eu assino Era, embaixo. É total verdade. É era muito bom. Na hora que É, você falou, e na hora eu fui buscar o título. o ruim é que alguns são bem difíceis, é justamente por isso, né? Chega a ser ter nem tradução, assim, Uhum. infelizmente. Então você tem que ter realmente umas skills da língua inglesa para conseguir. Mas os que tem em português também são muito bons. Não, não, não são, é um conteúdo bem aprofundado. Esse aqui é maravilhoso. Eu o amo com todo o meu coração, esse livro. Eu também tenho um do Don Norma aqui, já mostrando livros, né? Ah, pode, Eu vou claro. mostrar só esse. Ai, esse aqui, ó. Esse foi o livro que me fez entrar na área do Ah, UX. muito bom. Eu tentei procurar isso também, só que eu não achei. É, esse É, eu consegui de presente, esse meu amigo conseguiu pela Amazon. o Amazon, né? Foi. Eu fui Esse aqui literalmente na também foi leitura pela física. Amazon. É, Ah, não, na Amazon com certeza tem por um preço melhor também, né? Vamos é, concordar. é verdade. Uma outra coisa que eu ia falar é que tem um livro sobre chatbot dessa mesma editora, que não é aquele que eu falei, mas que eu também perdi completamente o título, que ele só tem em inglês. E é um livro muito bom, principalmente para o UX-Writer, que tem toda uma questão de alinhamento de voz e tom, de umas perspectivas também de arquitetura da informação. Então, eu achei super interessante. Eu comecei a ler, assim, ainda não acabei. Na verdade, ele é bem grande, não estou nem na metade, né, já faz algum tempo. Mas realmente aí você destacou dois pontos muito importantes, né? Que é ler a literatura da área realmente e procurar se especializar também, ao menos no entendimento, né? Na leitura do inglês, porque isso já facilita muito as coisas. É, eu acho que sim, da área da arquitetura da informação, acho que tem uma pergunta sobre idioma, né? Eu acho que eu posso falar sobre isso lá. Deixa eu ver. Uhum. Sobre Tem pergunta? idioma especificamente não, tem uma sobre cursos, né? Umas dicas Ah, tá. assim. Então, eu vou deixar para essa questão. Tá bom. Vamos então para a próxima. Quais disciplinas dentro da sua formação, tendo em vista a instituição que você estudou, você considera que tenham articulação com a sua prática e ou com o mercado de tecnologia? Uma pergunta meio abrangente, você também já citou algumas disciplinas, né? Mas caso ainda você queira adicionar mais alguma. Deixa eu ver assim. Eu falei de indexação, recuperação Uhum. da informação. Para mim, elas, na minha área, elas são essenciais. Eu acho que assim, a recuperação da informação você precisa saber. Acho que a indexação você pode estudar depois, assim. Não, você pode se aprofundar depois, não é estudar depois, mas você pode se aprofundar depois. Mas a recuperação da informação é um conhecimento que você precisa saber para você entrar na área. Tem classificação de uma forma geral, e deixa eu ver outra aqui. E são essas, basicamente, que eu tive. Porque quando eu estava na graduação, teve outras disciplinas muito voltadas à biblioteca escolar, ou disciplinas muito abrangentes, como eu entendo a importância por que elas existem,
mas elas estavam como obrigatórias como a história do livro. E a gente podia ter tido a própria disciplina de arquitetura da informação, sabe? Como é obrigatória também. Eu sei que tem cursos de Bíblia em outros estados que oferece organização da informação como disciplina, a organização do conhecimento como disciplina, sabe? E isso é fenomenal, porque acaba que são assuntos que são mais aprofundados na área de mestrado e doutorado. Mas se você tiver na graduação e tiver contato com isso, eu tive contato com esses dois assuntos por causa do meu TCC. Então, eu conheci, foi sem querer, mas poderia ser uma disciplina, sabe? Mas das que eu tive, eu citaria só esses três. Classificação, indexação e processamento da informação. E tem base de dados. Eu também tive de base de dados. Eu acho que é importante, muito importante. Esse aqui é o núcleo comum, né? Isso aqui, todas as disciplinas que você falou também tive ou tenho com nomes parecidos ou iguais. Eu só queria destacar o ponto de classificação, porque estava tendo aula, né, semana passada mesmo, inclusive faço CDU nesse semestre, e a professora estava falando da importância da gente meio que desfragmentar a perspectiva que a gente literalmente precisa de um instrumento bem consolidado para conseguir classificar, né? A ideia de classificação ela tinha que ser muito mais abstrata, muito mais instrumentalizada como uma habilidade do que necessariamente como um ler um material, ler um instrumento. E eu acho que isso super se aplica à área de inteligência artificial, inteligência conversacional principalmente, né? Sim, Voltada para isso, muito bom. é verdade. Tudo que você está falando, estou assinando embaixo, mas é verdade. Justamente. Então, vamos lá. Nona pergunta. Tendo em vista um aluno do segundo período de biblioteconomia, como é o nosso caso aqui, como você explicaria para esse estudante como adentrar ao mercado de tecnologia, tendo em vista a formação da pessoa bibliotecária? É mais ou menos nessa pergunta que você pode falar da questão dos cursos, né? Idiomas, que aí acho que essa é a parte mais, assim, mais de dica, né? Mas é realmente uma orientação. Tá. Eu sei, pelo que eu me lembro, eu não sei como está a grade dos outros cursos, ou se é só da minha, mas eu posso falar na minha perspectiva. Quando eu estava no segundo semestre, era basicamente o dia inteiro na universidade, de aula, porque teve momentos que eu passava o dia inteiro na universidade, mas tinha estágio, tinha monitoria, tinha e as aulas. Mas no segundo semestre era muito, muito pesada a quantidade de disciplina que a pessoa tem. Então, por segundo semestre, eu digo que essa pessoa tem que buscar eventos. Ela tem que participar de eventos, ela tem que ver os profissionais, elas têm que ver como eles se portam, como eles vendem a área, sabe? Porque, querendo ou não, eventos, as pessoas também vão para vender o produto delas. Então, como elas vendem a área, como elas veem a área, eu acredito que o evento é como se fosse uma grande vitrine para você poder entender como a área funciona, ou o produto em si funciona. Quando você vê o produto, você pode pensar quais são os bastidores ali da equipe que está trabalhando. Tem os hackathons também. Eu acho que hackathons para o segundo semestre teria que formar uma equipe, mas tem os hackathons mais iniciantes mesmo. Então, eu acho que seria um pouco pesadinho para quem está no segundo semestre, mas se organizar direitinho, dá certo para a pessoa participar. E livros. Elas comprem livros ou elas aluguem livros das áreas que ela tem interesse. Eu não diria cursos agora, assim, tem os cursos do Udemy, lógico, mas eu não diria para elas fazerem cursos agora porque vai ser muito pesado. Elas estão no segundo semestre, sabe? Então, querendo ou não, elas vão ter que ainda formar um conhecimento sobre a própria área da Bíblia para que elas possam linkar depois com os cursos. Então, é como se elas estivessem dando 2 passos à frente antes de dar um passo, sabe? Então, eu acho que os cursos elas podem deixar por terceiro, quarto semestre ali.
Aí elas podem saber como elas podem casar o conhecimento do curso com o conhecimento que eles estão aprendendo na graduação. Mas do segundo semestre, eu acredito que essas introduções são boas para eles. Você foi a primeira pessoa que destacou esse ponto em relação à importância de primeiro apreender, né, esse conhecimento que é passado nas primeiras disciplinas, e depois conseguir relacionar. É claro que a gente entende que, né, de uma maneira geral, falar de livro, evento, curso até, são indicações para a pessoa realmente continuar estudando. Eu sempre fui o desesperado dos cursos livres, eu fazia todos, que sempre que possível, né, então ficava mais ou menos aí nesse intercalço, mas eu acho que realmente muita gente ainda não pega a bibliografia para ler, e aí tem uma robustez maior para falar de algum conhecimento específico. Por exemplo, indexação é enorme. Você vai ler o livro do Lancaster sobre indexação, você tem que ler 3 vezes, porque você não entende. Então, é uma questão que realmente se destacou e é importante, né? Pensar que as pessoas têm tempos diferentes e que a gente precisa, de uma maneira geral, de aproveitar bem o curso, né? Porque a gente literalmente ingressou nele. Não, é total. Eu estava até pensando justamente nisso. Teve um momento em que eu quis aprender sobre o X-Researcher quando eu descobri a área. Isso é Uhum. mais depois que eu me formei, mas eu gosto de usar esse exemplo justamente para falar sobre dar 2 passos à frente e um passo atrás. Eu quis aprender sobre o X-Researcher antes de aprender sobre a área de UX, antes de fazer a linkagem sobre o que o UX e a Bíblia tinham em comum. E antes de ver a possibilidade de arquitetura da informação como uma grande área e dentro do próprio UX, sabe? E aí é como se eu tivesse atropelado as coisas. E você tem que dar realmente um tempo ao tempo, de você poder conhecer o macro e depois você ir se especializando. Então, quem está no segundo semestre, ele está sendo introduzido agora na área da Bíblia. Então, eles têm que saber campos que eles podem se interessar. Mas Sim. buscar e se aprofundar, eu acho que um pouquinho, tem que ter um pouquinho mais de paciência para eles linkarem depois mesmo. E Mas tem também uma perspectiva. Pode falar. não, mas não é tipo cortar as asas, mas quem já tiver uma experiência anterior, porque eu vou partir do segundo semestre, quem acabou de sair da escola e quem entrou na faculdade agora, mas também tem segundo semestre a pessoa que está fazendo uma segunda graduação, né? Então pode ser que nesse cenário a pessoa realmente vá buscar cursos, mas de ver em eventos e busque cursos no Udemy, que é o mais fácil, que eu digo assim, ele é mais acessível Uhum. de conhecimento e vá no Udemy fazer cursos realmente e praticar as coisas que aprende no Udemy para dar certo, né? Porque não só curso te Para montar destaca no portfólio. mercado. Você falou sobre essa questão da pessoa que entra na segunda graduação, né? Essa semana mesmo, um aluno da História que tinha acabado de se formar no FMG, ele mandou mensagem para mim no LinkedIn falando disso mesmo. Ele falou assim, olha, eu vi que você publicou, né, uma entrevista aqui falando da interseção entre a área de tecnologia e biblioteconomia, e eu fiquei muito interessado, estou pensando em ingressar em Bíblia ano que vem. Aí começou, né? Nananã, dando toda uma contextualizada, eu fiquei muito feliz por conta disso, né? Porque realmente a gente mostra que de alguma maneira a gente está atingindo ao menos uma pessoa ali que está mudando de perspectiva. E é uma pessoa da área de humanas, né? Então, voltada para Sim. isso. É muito interessante. Então, vamos para a última, né? Te liberar também, porque daqui a pouco você tem que fazer prova. É, por último, você considera o LinkedIn importante para os bibliotecários? Se sim, por quê? Eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta em que as pessoas têm que ser um pouco mais estratégicas. Eu acho que é importante desde que você saiba o que você quer lá. Você quer, por exemplo, a gente está no IA Biblio, né? E aí a gente sabe o tipo de conteúdo que a gente quer consumir lá, o tipo de conteúdo que vai ser falado lá. Então, vai abrir portas e caminhos para você ver as possibilidades de outras linhas que a gente pode atuar. Então, se o LinkedIn ele é muito importante, mas não se perder lá em ficar
fazendo enquetezinha, não se perder, não que isso seja um problema, mas acaba que o LinkedIn às vezes se torna muito de enquete ou de, às vezes até de desabafo, sabe? Eu acho que tem outras mídias sociais que você pode fazer isso, mas usar o LinkedIn realmente de forma mais estratégica, realmente se conectar com pessoas de fora, ver eventos, ver hackathons, ver tudo isso, ele é muito mais fácil pelo LinkedIn. Então, é uma ferramenta muito boa, desde que você saiba usá-la de uma forma mais objetiva. Pronto. Ok. Eu acho assim que essa minha fala ela cabe para qualquer tipo de mídia social, se você parar para pensar, se você usar ela de forma mais estratégica. Mas eu acredito que no LinkedIn, algumas pessoas ficam, poxa, eu já falei com profissionais da área que fica, eu me sinto ansioso quando eu entro no LinkedIn. Eu não gosto de ir para o LinkedIn, sabe? Porque acaba que às vezes o LinkedIn tem uma pegada muito diferenciada de forma de publicação. E eu digo, poxa, mas não se apega só ao que está no seu feed, não vai pelo seu feed, vai pelos grupos, vai pelas pessoas que você pode falar, vai para os eventos que tem bastante. Tem gente que divulga cursos de graça lá, principalmente na área da tecnologia. Então, isso o LinkedIn é maravilhoso. Perfeito. Então, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar para essas perguntas? Eu diria sobre idiomas, né? Eu diria que essa entrevista vai ser para qual semestre? Pro segundo. Ok. Eu digo assim, olha, idiomas você pode aprender pela forma tradicional, com cursos, mas ter um diploma que você fez um curso de inglês não necessariamente vai garantir que você vai conseguir um emprego, porque muitas pessoas têm um curso, mas poucas sabem se comunicar em inglês. Minha dica de ouro para você é que você possa se comunicar online com pessoas em inglês, que você forme grupos para falar inglês, que vocês assistam coisas em inglês e não só em inglês, porque a área da tecnologia você lida com o inglês quase como se fosse uma língua quase que fosse sua, sabe? É como se fosse sua primeira língua, de tanto que você olha para a língua inglesa. Também procurem outros idiomas para aprender. Idiomas asiáticos, de preferência. Pode ser coreano, japonês ou chinês, sabe? Vai te destacar bastante. E da língua inglesa, tem muitos canais no Discord que você pode praticar o idioma. Essa é a dica que vai te ajudar muito, muito, muito. Até para você poder ler artigos que não foram publicados no Brasil, mas que você vai conseguir ler e você vai conseguir trilhar seu caminho no mercado. E é isso. E tem um exemplo, né, que é matador nesse sentido, que é o Medium, né? E tem o X Collective. Normalmente os conteúdos em inglês eles são publicados primeiro porque eles são os originais, né? E aí demora um tempo até as pessoas traduzirem. E quando eles são traduzidos, né? Porque também não é todo artigo. Então acaba Aham, que ver no original é uma outra coisa, assim, uma outra experiência e tem muito mais a agregar, né? exato. Bom, então encerramos, né? Eu gosto sempre de fazer uma última coisa, que é mostrar o tamanho do mapa mental para a pessoa, né? Ver o quanto que a gente conversou. Então, Uau, olha o tamanho aí, né? Quanta coisa cabe numa entrevista. De menos de uma hora, inclusive. uau. Então, é isso, né? Muito obrigado pela sua participação, Mariana. Foi fundamental. Acho que você explicou muito bem a área, as suas funções, e com certeza os alunos vão aproveitar muito. E caso, né, tenha algum feedback e tudo, a gente sempre coloca um fórum lá para eles conseguirem comentar. Eu te encaminho. Se você também quiser, eu coloco o seu LinkedIn, né, de contato, para as Uhum. pessoas poderem buscar, tirar dúvida, etc. E ficamos assim.
Eu agradeço demais a entrevista e o convite. E meu recado para os alunos é: se quiserem entrar em contato comigo, podem entrar, gente. Não precisa se envergonhar, porque eu sei que a vergonha acontece, mas fiquem super livres para falar e conversar. E muito obrigada, de verdade. Perfeito. Então, eu vou encerrar a gravação agora, vou te liberar para você fazer sua prova. Então, boa prova, né? Tenha um ótimo final de semana para você. Obrigada, ótimo final de semana. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.